Fala galera, tudo bem? Eu sou o Carlos. E eu sou o Roberto e hoje a gente começa o Entre Amigos com uma participação especial, que é o nosso querido líder do Sexta Night Church, Liane. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo na paz? E aí, fala um pouco, se apresenta melhor, né? Tipo, além do que você faz no Sexta na Church, quem és tu? De onde vens? Tu vens. E aí galera, meu nome é Lione, eu sou líder aqui dos adolescentes na IPI Espaço Vida de Ibiporã. Nosso ministério tem um nome chamado Sexta Night Church, porque o nosso culto começou às sextas-feiras e é aqui na igreja, então Sexta Night Church, né? Sim. Sou casado com a Abigail, linda, maravilhosa, beijo Biga, te amo. Ela vai ver, ela vai ouvir isso depois aí. A gente se acerta depois. E estou muito feliz em estar nesse ministério. Eu comecei aqui esse ano com uma equipe e a gente está com planos maravilhosos. A gente crê que Deus vai alcançar Ibiporã. A nossa cidade aqui hoje, pelo último censo, tem cerca de 7 mil adolescentes. Legal. E a nossa visão é alcançar toda essa geração aqui da cidade. Que jeito? Usando a palavra de Deus, através dos dons que Deus nos deu, e ativando e incentivando a galera a entender que eles são agentes de mudança, onde Sim. eles estão. Então a ideia é que cada adolescente estimule, incentive, se desenvolva em Cristo e alcance outros adolescentes. Então adolescentes gerando vida em outros adolescentes, alcançando eles na escola, em casa, através dos amigos, nas ruas. Então nós declaramos que Ibiporã é de Jesus e eles vão alcançar a cultura inteira deles, a geração inteira deles, né? Inclusive através das redes online, né? Nos jogos, no Insta, nas redes sociais, etc e tal. E é por isso que hoje o nosso tema é liderança de adolescentes. E tem mais duas pessoas junto com você, né? Que é a Fabi, que já esteve aqui no podcast com a gente, e o Pão, que é o Renan. Não é verdade? Que ele faz a mídia da igreja também, né? E o Renan que é o Pão. É o Renan que é o Pão, o Pão que é Renan. Eles são uma benção, eles têm auxiliado a gente no ministério, porque sozinhos nós não conseguimos. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado, né? Mas nós precisamos de pessoas que às vezes olham onde você não consegue enxergar, que sentem onde você não consegue sentir, que alcançam onde você não consegue alcançar. Então é sempre bom ter pessoas de Deus, servos e servas de Deus te auxiliando na sua equipe. E eu conto com os dois, eles são uma bênção conosco aqui, eles são demais. Legal. E, mano, esse final de semana, esse mês passado, foi muito louco. Porque teve um evento que é, assim, um dos maiores aqui em Iporã, na real. Acho que louco é pouco, foi insano. Verdade. E, mano, conta mais um pouquinho sobre o que foi o Extreme, porque a gente falou muito sobre o Extreme no nosso primeiro episódio da temporada. E, mano, explica um pouquinho a abordagem do Extreme, o porquê que você fez o Extreme nessa data, dentro da pandemia, cara. Isso, o Extreme é um evento que acontece anualmente. A gente tem vários formatos dele acontecer. A gente tem o formato de um dia, que começa à noite, lá por umas 7 horas da noite e acaba às 7 horas da manhã. A gente vira a noite aqui na igreja. E a programação é bem diversificada, palavra, ministração, dinâmicas. A gente faz o tal do monge, que é bem famoso, o pessoal gosta bastante, que é uma espécie de confronto com os pecados que mais assolam a juventude, né? Pornografia, vícios, mentira, fofoca. A gente faz uma espécie de teatro, né? Trazendo esses temas com uma abordagem bem impactante. E logo em sequência a gente traz uma palavra para ministrar o coração deles, né? Para trazer cura, para trazer uma restauração. E a gente também tem o acampamento Extreme, né? Que é de mais ou menos 3 dias, geralmente é um fim de semana, de sexta a domingo, né? E esse ano foi diferente por conta da pandemia, a gente não podia ficar mais de 2 horas juntos, não poderíamos virar à noite ou dormir aqui, né? Fazer o acampamento. Então a gente recebeu um direcionamento de Deus para a gente fazer o Extreme Experience e funcionou da seguinte maneira: foram 5 cultos, não é? Aproveitamos o mês de julho, que tinha 5 sextas-feiras, e fizemos o Extreme Experience nesses dias deste mês de julho de 2021.
E aí funcionou, a gente picotou o evento, né? O evento que era para ser 10 horas seguidas, a gente dividiu em 5 momentos. E cada um desses dias a gente teve uma dinâmica diferente. A gente teve uma liturgia proposital ali, né? Para fingir que era um pedaço do Extreme. Então, juntando o evento inteiro, 5 dias, forma esse quebra-cabeça do que é o Extreme, né? E ficamos mais ou menos 2 anos sem fazer o evento, né? Por conta da pandemia. Então a gente resolveu compensar pegando aí diretão e fazendo vários Extremes seguido. E o nosso alcance direto foram 150 adolescentes que participaram conosco, divididos em 5 equipes. E aí tinha os momentos devocionais e tal. Mas indiretamente eu diria que umas 3 a 5 vezes mais adolescentes foram impactados. Por quê? Durante o evento nós fizemos várias dinâmicas, uma delas foi a arrecadação de alimentos. E a gente conseguiu, para a honra e glória de Deus, arrecadar quase 1 tonelada de alimentos. Sim. Então foram feitas várias cestas básicas, foram arrecadadas cestas básicas completas. E nós entregamos, nós visitamos alguns lares de famílias carentes com os adolescentes para eles entenderem a dinâmica, né, a amplitude desse ato deles arrecadarem, não só arrecadarem, mas também entregarem esse alimento e uma palavra de Deus em conjunto, né? Não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Então, foi um evento maravilhoso. Agora a gente está no mês de agosto atualmente, então estamos vivendo o pós-Extreme. E o nosso sonho é justamente que o Extreme seja uma centelha, uma fagulha daquilo que o Espírito Santo faz e tem para fazer na vida dos adolescentes. Sim. Que eles saiam de lá impactados. Estamos preparando vários treinamentos, estamos preparando um curso de dons específico para realmente cada um entender exatamente o que Deus quer, qual que é a porção que ele tem para contribuir no reino de Deus. Legal. Já que o reino é um corpo, cada um tem a sua função lá, né? Sim. Uma coisa que eu falei pra todo mundo, até do Extreme, que o que mais me surpreendeu em tudo foi ver que a gente vivendo com a nossa igreja, né, com a IPI, coisas que eu achei que a gente nunca ia viver, né, tipo a gente levando adolescente na rua pra evangelizar, isso, vendo o anseio deles em evangelizar foi algo que realmente me impactou muito, né, e eu até lembro, tipo na faculdade eu vejo muitas pessoas que elas se perdem nesse caminho, né, tipo, elas chegam na faculdade, daí eu já tive muita oportunidade de conversar com gente em estágio de outros cursos que falava, eu ia na igreja e não sei o que, só que depois que eu vim pra faculdade eu comecei a ir em festa, daí eu me sentia culpado em ir no grupo de jovens da minha igreja e tudo mais, e daí eu acabei parando, né, só que, tipo, e fora da faculdade a gente também vê muito mais, né? Porque a faculdade é uma parte, mas não é uma coisa que só acontece nela, né? E eu lembro até do Team Street, que eu conheci muito pela galera daqui, né? O Leone já foi várias vezes, foi um dos principais que apresentou o Team Street pra mim. E quando eu fui lá, eles falaram algo que foi muito importante, né? Que, a adolescência é um momento que eles têm um pensamento crítico, onde a maioria das pessoas saem da igreja na adolescência, até antes de entrar na faculdade. Uhum. Então é justamente aí que está a importância desse trabalho, né? Tipo, trazer a galera para perto, realmente não deixar que elas se percam, mas querer levar elas a terem experiências novas com Deus. Que foi inclusive o tema do Extreme, né? Extreme Experience, que era justamente trazer uma experiência nova com Deus para cada um, né? Sim, e uma coisa que eu achei legal esse é um mecanismo prático que a gente tem dentro da igreja e fora da igreja para que a gente influencie não só adolescentes, mas pessoas para estarem dentro da igreja e para mudarem a igreja, sabe? Eu tenho conversado com muita gente a respeito disso, de mudança, de metanoia, de mudança de mentalidade, sabe? E trazer a cultura do reino para dentro da igreja e também expandir esse reino também fora da igreja, sabe? E trazer essa mudança para a sociedade. E eu vi muito isso dentro da sociedade nessas semanas, nesses meses que ficamos juntos, sabe?
e foi muito importante, eu acredito, foi para Ibiporã, sabe? E, cara, esses mecanismos práticos, eu aprendi isso quando eu fui fazer missão, sabe? E quando eu fui evangelizar lá fora do país. E vendo isso acontecer aqui dentro, sabe? Na nossa cidade, e vendo isso acontecer não só de formas isoladas, mas de uma forma geral, impactando geral, cara, é outro nível, é outro nível. E eu achei muito interessante essa visão que você está tendo de mecanismos espirituais também, para que eles se reconheçam. Você vai ter algum outro curso, alguma outra coisa que você vai trazer essas pessoas mais para dentro da igreja, sabe, mostrando a cultura do reino? Sim, a nossa ideia é abranger todas as possibilidades que a gente pode, né? Trabalhar com esportes, trabalhar com ensino, a nossa escola bíblica dominical, trabalhar não só com os cultos aqui, né? Para apresentar a palavra, apresentar Jesus, mas trabalhar com coisas mais profundas. Por exemplo, dia 22 agora a gente vai começar um curso de dons específicos, né? Que tem amparo psicológico, bíblico e espiritual para eles descobrirem assim o que mais se assemelha a ele, se ele é um cara mais racional, se ele é um cara mais assim da intercessão, se ele é um cara mais de mãos, né, de fazer, de colocar em prática. Então esse é um primeiro passo assim para quem já se batizou, para quem já fez o nosso curso de integração, ele já entender aonde que ele pode servir aqui, utilizando a igreja local como um trampolim, né, para alcançar as pessoas, porque a igreja somos nós. Essa frase é um clichê, mas a própria Bíblia nos apresenta que nós somos igreja. E claro que a gente precisa estar reunido aqui, um para estar apoiando o outro, para estar aprendendo com quem tem um pouquinho mais de experiência na caminhada cristã, mas a ideia é ser uma família, né? Então os mais velhos educando os mais novos aprendendo com a experiência dos mais velhos. Então temos vários planos, e por enquanto o que a gente tem mais assim em mente, além desse curso de dons, é um curso de como servir com excelência na igreja. Então a gente tem várias áreas para os adolescentes estarem sendo integrados aqui, né? A questão do evangelismo prático, nós temos um ministério chamado Palavra na Rede, que é muito interessante. Nós temos alguns outros ministérios aqui, o Geração do Rei, que tem dança, que tem esportes. Estamos querendo voltar com o nosso teatro, que é muito interessante, o teatro é maravilhoso. E queremos alcançar a cidade inteira, mostrando que temos algo de qualidade para oferecer. Não só cultos por si só, mas coisas grandes, cultura, né? A gente também está querendo entrar nos jogos online aí, levar uma palavra de bênção pra galera através Free Fire e outros jogos aí que a galera tem gostado bastante, né? O Instagram, a gente tem que invadir o Insta, o TikTok, qualquer rede social assim, a gente tem que estar lá em peso, mostrando Jesus, mostrando graça, cura, salvação, misericórdia, perdão, o Evangelho, as boas novas de Cristo tem que estar em todas as situações, em todas as estruturas da nossa sociedade. E os adolescentes têm que respirar Cristo, têm que viver Cristo, não apenas como uma teoria, como uma cultura social, mas como um relacionamento, como o estilo de vida cristão, né? Estilo de adorador, estilo cristão. Para as pessoas olharem a ele sem ele dizer nenhuma palavra de Cristo, mas eles entenderem que Cristo habita nele, como se fossem realmente marcados. Eles têm marcas, as marcas de Cristo estão neles, né? Adolescentes, garotos e garotas, nós sonhamos com ruas infestadas de cristãos que não precisam nem falar o nome de Cristo, mas viver o nome de Cristo através das suas atitudes, Exatamente. das suas escolhas, do jeito de falar. Legal. E esse é o nosso sonho. Legal. Sim. Acho até interessante, né, que o foco que a gente tá justamente não ficar parado no culto, né? A gente às vezes acha, tava até conversando com o Roberto quarta-feira, depois da live do Palavra na Rede, que ele ajudou a gente na live, e eu fiquei, tem hora que eu olho e eu só penso que, nossa, eu tô cansado da vida de igreja, não que, nossa, eu quero sair da igreja e deixar essa vida, mas no sentido de que de repente a vida da igreja vira só isso, sabe? Sim. Tipo, eu ouvi, acho que o Theo Hayashi falando uma vez que a gente tem que tomar cuidado para não se tornar uma subcultura evangélica,
mas sim a gente levar a cultura do reino, né? E tipo, não tem como a gente fazer isso se a gente não vive a cultura do reino. Se a vida se limitar à vida de igreja, a galera não vai ter essa consciência, né? Sim. Tipo, tem até aquele versículo que é mais voltado para crianças, né? Mas que fala: se ensine a criança no caminho que ela deve andar, né? Que ela não vai sair desse caminho. E, tipo, ensinar é no caminho, né? Em qualquer, agora indo tanto para adolescentes quanto para até adultos. Esse ensinar tem que ser no caminho, né? Porque se for só falar sobre o caminho, a galera não vai, tipo, não vai seguir ele. Ela vai saber que existe um caminho, mas como que eu ando por ele? Sim. Né? Tipo, esse que é realmente o ensinar, né? E tipo, é uma coisa que eu vivi muito aqui no Sister na Church, né? Que quando eu comecei, eu tava assim totalmente largado, mas teve pessoas que investiram na minha vida, que tiveram um relacionamento comigo, que eu creio que esse é o maior ponto para levar alguém para Cristo, né? O relacionamento. A gente pode evangelizar, dar uma palavra de conhecimento para alguém na rua, mas se limitar à palavra de conhecimento e você não vê mais a pessoa, talvez não seja tão eficiente quanto você simplesmente ter uma vida compartilhada com as pessoas da nossa volta, né? Sim. E uma coisa interessante que acho que ninguém sabe. Eu acho que eu contei eu acho que no podcast passado, se não me engano. Toda vez que eu ia trabalhar, eu vou para algum lugar trabalhar, eu sempre falo pro Senhor, eu sempre tenho conversado com o Senhor falando: Pai, que não seja o meu mérito, que não seja a minha pessoa, mas sim que seja o Senhor em mim. Que seja o Senhor fazendo as coisas em mim, sabe? E é isso que eu tenho tentado mostrar para outras pessoas, que não mostrar a minha cultura, mas mostrar a cultura do Senhor. A minha patroa, quando ela foi me demitir, ela chegou assim e falou: Roberto, não estou te demitindo por causa que você trabalha ruim, que você é um mau funcionário. Não, eu estou te demitindo por causa que eu não tenho mais dinheiro para sustentar você. Porque por mim, eu ficaria com você, sabe? E daí, a minha patroa falou assim: eu vou dar seu currículo para outro amigo meu, sabe? Pra gente não perder esse contato, sabe? E porque eu gosto muito de você. Cara, isso é um grande aprendizado pra mim, por causa que o senhor deu vários starts na minha cabeça, falando assim: cara, não era você nesse momento, mas era eu ali te usando pra você fazer o melhor possível, entende? E quantas vezes a gente não faz isso, sabe? E como uma liderança, a gente tem que pensar com essa cabeça de fazer com que o adolescente, que eu sempre chamo de criança, não sei porquê, é, do adolescente entender a cultura do reino com a gente vivendo, sabe? Vivendo essa cultura. E uma coisa que eu sempre aprendi, e com o tempo de casa nova que eu tive, é, cara, as pessoas andavam junto comigo, mas sabe uma coisa que era muito louca? Eles andavam comigo e eu não precisava falar de Jesus de uma forma direta. Falava indiretamente por causa que eles viam os atos de Jesus em mim. Então eles começaram, teve muitas pessoas que estão aqui dentro da IPI, ou que estão em outros lugares, que são frutos do Casa Nova, que são frutos daquela influência que a gente teve sobre eles, sabe? E eles deram frutos e foram migrando e foram se esvaindo para outros lugares. E assim, isso é muito impactante no nosso coração, como a gente liderança, sabe? Hoje eu sei que a gente está em um momento de pandemia, mas eu acredito que o Senhor ele tem mostrado uma comunicação diferente para os adolescentes nesse tempo, não é verdade? Sim, Deus tem agido de maneiras diferenciadas nesses últimos tempos, não no sentido de Deus fazer diferente do que ele já tem feito, né, conforme passa o tempo, mas Deus tem ativado algumas estruturas que a gente não percebia há certo tempo. Geralmente a igreja demora um certo tempo para se adequar aos movimentos sociais, né? Geralmente passa ali 5, 10, 15 anos
quando algum movimento social começa para chegar até na igreja, para a igreja entender, para a igreja absorver. Hoje em dia a gente vive um choque de cultura geracional, não apenas um choque de cultura geracional, mas um choque de cultura tecnológico. Então a igreja tem que estar atenta, nós cristãos temos que estar atentos para correr atrás desse tempo perdido. Nós não podemos deixar as mídias sociais de lado, nós não podemos deixar o engajamento social online de lado. É muito importante. Se você navega pelas redes sociais hoje por 10 minutinhos, você vai perceber depressão, você vai perceber abusos, você vai perceber pessoas querendo se aparecer, querendo ganhar dinheiro usando do próprio corpo, usando de palavras, usando de histórias, usando de jargões assim que não são saudáveis, são muito tóxicos. Não é? Eu posso dar vários exemplos aqui, mas entra no TikTok, fica 5 minutos lá para você ver. Tem criança, sabe, mostrando o corpo, e vai ver o tipo de pessoa que está atrás desse conteúdo, né? Muitas vezes são adultos, assim, talvez até pedófilos, talvez em busca de vítimas, né, abusadores. O Instagram também tem muito conteúdo pesado lá, tanto de questão de palavras quanto questão de imagens. Então isso trabalha na nossa mente. Essas redes sociais já são feitas para a gente gastar muito tempo nela. Sim. E se a gente quer se distrair e esquecer um pouquinho da nossa vida e ver um pouquinho a vida dos outros, você entra lá e você é sugado por um ralo, não é? Sim. Então nós temos que estar com a luz de Cristo lá brilhando para que essas trevas sejam afugentadas. Então eu creio que Deus atualmente tem aberto mentes, tem transformado mentalidades para nós estarmos não demonizando o que tem acontecido e também não aceitando com naturalidade como se fosse isso e pronto, mas devemos estar agindo, devemos estar nos posicionando como igreja, como cultura, né? Um outro exemplo que eu posso dar é a questão da identidade de gênero ou identidade sexual das pessoas. A gente tem travado uma batalha séria, espiritual, eu diria, e cultural com o público LGBT e etc., mas não porque eles são errados e nós somos certos, não apenas isso, mas que eles são sim amados, eles são sim criaturas de Deus e podem se tornar filhos de Deus, Sim. mas eles devem reconhecer a necessidade disso. Sim. E é muito difícil lidar com esse público sem a gente ser irritante, sem ser chato, sem ser legalista, moralista. É muito difícil isso. E querendo ou não, se a gente olha para os lados, se a gente olha para quem está frequentando, quem está vindo na igreja hoje, temos essas situações. Sim. Então, como que a gente vai passar a Bíblia, os princípios de Cristo? Como que a gente vai passar uma visão de que sim, existem essas situações, sim, existe esse problema de identidade, sim, existe essas redes sociais poluídas, cheias de ideias deturpadas, vídeos, fotos, danças, músicas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Como que a gente vai fazer para ser sal e luz? Como que a gente vai fazer para ser relevante ao mesmo tempo em que a gente não está sendo pedra de tropeço para o outro, ao mesmo tempo que a gente não está cortando orelhas? Sim. Então isso é muito difícil, mas Deus tem nos direcionado, Deus tem nos equipado, Deus tem nos chamado para estar nesses lugares. Justamente é ali onde abunda o pecado que vai superabundar, vai sobrar, vai ter muito mais graça de Deus, vai ter muito mais presença. É nisso que a gente crê e é isso que eu tenho visto, Deus tem movimentado. A partir de hoje, a partir de agora, nós vamos nos posicionar, nós vamos estar cada vez mais perto, cada vez mais próximos disso. Obrigado, maninho. E mano, é muito interessante isso, cara, por causa que o adolescente, ele tá na internet fazendo muita besteira. E daí tem conversado com o cara, assistido vários podcasts também, que a gente consome muito podcast. E a gente tem percebido que a internet ela precisa ter uma influência cristã, sim, sabe? Ela precisa ter uma influência amada do Senhor, sabe? Uma influência do Pai. E é muito interessante que tem a parte boa disso, que é as partes dos cristãos, como o Pão, você, etc., outras pessoas
que influenciam, sim, num ponto positivo. Mas tem pessoas que estão dentro das redes sociais e estão usando o cristianismo como uma forma de ganhar público para que eles se mostrem outras coisas depois, sabe? É tipo quase um falso anticristo, na real. E então, assim, é muito preocupante essa parte da internet. E eu acho muito ideal que as pessoas certas, elas comecem a influenciar dentro das redes sociais. Sim. Inclusive, até algo que eu ouvi hoje num podcast acho que foi com o Kriegner, mas também eu ouvi o Pão falar uma vez que onde a igreja não entra, ela tá dando legalidade para as trevas dominarem, sabe? Que enquanto a gente falar que, por exemplo, as redes sociais são do demônio, a TV é do demônio, a música, o teatro, a arte é do demônio, a gente tá dando isso realmente para as trevas dominarem, sabe? Sim. Quando não que a gente, nossa, vai dominar tudo, não, a gente não vai, mas a gente tem o poder de influenciar nessas áreas e realmente glorificar a Deus através de cada uma delas, né? E quando a gente não entra nelas, a gente tá dando espaço para muito mais coisa, né? Eu ouvi até de um pastor falar muito mesmo de quanta coisa errada que você vê na internet, ele falando, eu não ia nunca baixar o TikTok. Daí um dia um pastor amigo meu falou, baixa só pra você ver as coisas. Ele falou, eu mal abri, já apareceu alguém falando, sendo realmente um falso profeta, sabe? E eu já vi muito isso. Eu vi um cara até falando que é Deus quando se apresenta pra Moisés, no lugar dele falar eu sou, significa que ele fala, eu sou o que você precisa ser. O cara falando isso, e daí, tipo, falando que Deus é o que a gente precisa, mas... E realmente, Deus é o que a gente precisa, mas não da maneira deturpada de falar que Deus é realmente aquilo que a gente quer, sim, né? Ele é muito mais que isso, né? Deus é Senhor, Deus é nosso Pai. E você vê muito essas coisas, né? E é isso que a nossa geração tem consumido. Sim. É isso que a gente também tem consumido muitas vezes. E a gente tem que pensar em... Eu vou ser essa pessoa que está sendo consumida por todas essas coisas, porque a gente consome, mas é meio que nem dizem. As únicas coisas que chamam o cliente de usuário é o tráfego e as redes sociais, né? Tipo, nenhum outro chama o cliente de usuário. Sim. E é realmente isso, porque de certa forma a gente é consumido pelo conteúdo que a gente está lendo, é o que vai influenciar a gente. Então... a gente realmente precisa ser as pessoas também que criam esse conteúdo para influenciar a geração, né? Sim, eu tava conversando com uma pessoa ontem e a gente tava falando da influência da sociedade dentro da igreja. Daí eu falando assim que a gente tava conversando sobre isso e também eu falando sobre a influência da igreja na sociedade. O que a gente tem proporcionado, sabe? Daí ela tava falando sobre pessoas tatuadas, sabe? Que tem muita gente da família dela, tem muita gente da igreja dela que começou a achar esquisito e não querer que ela fizesse tatuagem, entende? E sabe assim, criminalizando ela para que ela não faça aquilo. Daí eu olhei para aquela mensagem, dei risada, por causa que eu falei assim, cara, a gente tem tantas formas para influenciar outras pessoas. Eu vi um cara que ele tem a pupila tudo preta, por causa que ele faz aquele tingimento, sabe? Todo tatuado. E ele, as pessoas chamavam ele de demoniado. Mas ele tava no TikTok falando assim, mano, eu não sou endemoniado, eu sou um agente do Senhor aqui que venho para falar para vocês. O Senhor é vida, ele mudou minha vida. E não é por causa das minhas tatuagens, do jeito que eu sou, que isso vai influenciar em outra pessoa. Isso aqui vai trazer outras pessoas, outro nicho pro Senhor, sabe? E eu fiquei assim, cara, o que a gente tem feito para influenciar essas outras pessoas? Por exemplo, você, Leone, você tem 2 brincão na orelha, muito doido, entende? Teve um cara, e assim, um cara e uma mulher que trabalhava no lugar, e chegaram pra mim e falaram, você não é cristão, né? Eu falei assim, não sou cristão.
Por causa que é estranho, porque você se veste de um jeito diferente. Você tem um cabelo rapado, você tem uma barbona, você só usa calça apertada, tudo rasgada. Eu falei, não, gente, eu sou cristão sim. Eu sou cristão, vou na igreja, né? Tipo, mostrei pra eles a realidade que eles falavam assim, nossa, será que isso é pecado? Sabe? As pessoas, elas banalizam demais, elas julgam demais o que é pecado e o que não é pecado, qual que é a visão, assim, a nossa visão sendo deturpada dentro da sociedade. E muitas vezes a gente precisa influenciar essas outras pessoas a entenderem a visão do reino, a visão de adoção do reino, né? Em que falta muito isso na nossa sociedade, né? Eu creio que os cristãos sempre vão ser uma contracultura. Na medida em que a gente não vai se conformar com esse mundo, com esse século, com os pensamentos que habitam, né? Que estão em voga, na moda, né? Mas nós seremos transformados, as nossas mentes serão transformadas para a gente aproveitar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente não pode se moldar à cultura, pelo contrário, Cristo deve influenciar a cultura de uma maneira maravilhosa, ao mesmo tempo em que Jesus, ele foi confundido com os seus, tanto que Judas teve que dar um beijo na bochecha dele para os soldados perceberem quem era Jesus, de tão que ele era parecido com os outros, de tão parecidos que os discípulos eram com ele. Então nós devemos sim ser partes dessa cultura, partes da vestimenta, do jeito de falar do povo, mas ao mesmo tempo nós devemos ser uma bênção, nós devemos dizer palavras que edificam, nós devemos ter atitudes que honram a Deus, sim, coisas boas. Deus não gosta, Deus não está em coisas ruins, em coisas erradas, em coisas sombrias, em coisas obscuras. Deus está na luz, Deus está na verdade, Deus está na justiça. Sim. Então é através dessas atitudes boas que nós vamos mostrar quem nós somos, embaixadores de Cristo nessa terra, embaixadoras de Cristo nessa terra. Nós fomos chamados para ser diferença, mas não ser diferente no sentido de ser melhor do que os outros, sim, mas ser diferente no sentido de que Cristo já nos salvou, Jesus já nos tirou as amarras do pecado. Então nós não somos mais escravos do medo, do engano, da vergonha, do orgulho, da mentira. Agora nós somos escravos, nós somos servos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sim. Então é isso que a nossa sociedade tem que aproveitar, tem que receber de nós. Não um legalismo, um moralismo bonitinho para os outros verem e dizer, nossa, olha como eles são evoluídos espiritualmente. Mas sim para eles entenderem, para eles serem... para eles terem a noção de que o pecado não é legal, não é bacana. O inimigo ele vem com uma máscara, fingindo que é tudo bem, mas as consequências daquele erro são ruins e vão trazer coisas ruins para as pessoas. Então elas têm que entender que nós vivemos num mundo distorcido pelo pecado. E algumas coisas que parecem ser corretas não são, e outras coisas que parecem que são erradas, às vezes não são. Por exemplo, a questão de tatuagem, questão de piercing, questão de estilo de vestimenta. Tem muitas coisas bem mais sérias, bem mais importantes para a gente gastar o nosso tempo, as nossas discussões, né, do que essa questão de vestimento, de parecer ser, né? Cristo não parece ser, Cristo é. Então nós não devemos parecer ser, nós devemos ser. Então antes ser do que parecer. Essa é a nossa filosofia. A gente tem que estar com tudo transformado dentro de nós, para o nosso exterior resplandecer, sim, a face de Cristo, as coisas que Jesus nos ensinou. Em hora nenhuma Jesus falou assim, você é crente se você usar tal roupa, se você for de tal classe social. Em hora nenhuma, pelo contrário. Jesus disse que os últimos seriam os primeiros, e aqueles que precisam de algo, nós devemos ir lá e atendê-los. Aquele que tem 2 capas compartilha a segunda que está sobrando. Yes. Aquele que tem alimento no seu depósito ali, aquele que tem a sua despensa cheia e não está precisando de todo aquele alimento, que ele possa compartilhar com aqueles que precisam. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então é mais ou menos essa ideia. Nós temos muitas coisas importantes para se preocupar,
e outras não tão importantes para se preocupar. E às vezes a gente inverte os valores, né? E confunde preço com valor. Nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista, então às vezes aquilo que é mais caro monetariamente tem mais valor nessa sociedade extremamente capitalista. Mas no reino de Deus, é o reino de ponta cabeça, às vezes as coisas mais simples são as que têm o maior valor. Sim. É muito real, né? Inclusive, você falando, agora somos servos, somos escravos de Deus, né? E o detalhe é que eu amo falar de liberdade, né? E a gente às vezes acha que a liberdade é fazer qualquer coisa, mas a verdadeira liberdade é você fazer aquilo que você nasceu, foi criado para ser. E é justamente aí, a gente, ao nos colocarmos nesse jugo de servos de Deus, nós nos encontramos livres nele. Sim. Né? E a gente vê realmente essa prisão até mesmo na nossa mente, onde a gente começa a se preocupar tanto com aparência, tanto com pode fazer tatuagem, não pode. E eu vi até um pastor desses um pouco mais famosos, né? Eu não lembro quem. Que, ele teve... E ele, assim, já há muito tempo no ministério, ele teve a hombridade de falar, gente, não tem base bíblica nenhuma pra gente falar que é errado. Mas é muito mais fácil a gente falar, não, eu não quero que tenha isso porque eu não gosto, do que pegar e falar, eu não quero que tenha pecado. Tipo, você tá criando algo na Bíblia que não existe ali, né? Então, eu creio que é realmente, se a gente focar naquilo que a Bíblia é profunda, naquilo que ela foca, a gente vai poder estar levando muito melhor o Evangelho, né? Tipo, a gente entregar a Bíblia completa e verdadeira para as pessoas, não começar a inventar, isso é pecado, isso não é, mas falar, não, a Bíblia diz que isso é pecado, a Bíblia diz que isso daqui é pecado, e não simplesmente, não gosto disso, vou falar que é pecado, é feio. Tipo, é feio, vou falar que é a aparência do mundo, sabe? Quando muitas vezes a aparência do mundo, na verdade, já tá nos nossos corações, né? Uma ganância muito forte, ou inúmeros outros exemplos, né? Tipo, muitas vezes é aí que entrou, e é aí que a gente erra no nosso influenciar as pessoas, né? Como que, voltando pro foco dos adolescentes, né? Como que eu vou alcançar um adolescente se eu tô sendo totalmente o contrário daquilo que ele tá precisando, né? O contrário, levando uma mensagem totalmente contrária do verdadeiro evangelho. Sim. Quando a palavra realmente é o que vai transformar a vida daquela pessoa, ela entender o amor de Deus, entender que a identidade dela tá escondida em Deus, né? Através disso, com essa consciência que a gente vai poder alcançar, com essa consciência de viver um verdadeiro evangelho, ter uma intimidade com Deus, que a gente pode realmente tocar o coração dessa geração, né? Trazer realmente como que fala, suprir as necessidades que eles precisam tanto, né? Que é até aquela frase, no meu peito existe um vazio do tamanho de Deus. Que é exatamente isso. A sociedade carece dessa presença de Deus, carece desse amor, e às vezes eles ficam presos a isso, né? De tipo buscar em outras coisas, e a igreja, no lugar de ajudar, dá essa direção, não, ela tá batendo em, não, você tá fazendo isso, é errado, mas esquece de amar e mostrar o pecado de uma maneira realmente leve, né? No sentido, não o pecado leve, mas o arrependimento de uma maneira leve. Mostrar o quanto que é necessário e o quanto que vale a pena você deixar o pecado para trás, né? Sim. E, cara, é muito importante isso. É muito importante a gente entender e como influenciar e ter mecanismos práticos e espirituais para que essas pessoas elas possam ser preenchidas por inteiro. Eu posso dizer assim. Na verdade, Leone? Eu vou dizer que em João 1 vai falar que Jesus veio cheio de graça e verdade. Então, quando Jesus vem cheio de graça e verdade, significa que nós também devemos receber isso, né? Não apenas ser graciosos no sentido de trazer leveza para os adolescentes, né? Mas também trazer a verdade. Sim. E às vezes a verdade é dura e um pouco pesada. Mas se a gente souber trazer graça e verdade balanceados,
aí as coisas começam a mudar. Porque quando a gente traz a graça, a pessoa percebe que ela é amada, que ela é querida, que Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem cura, Deus tem refrigério, Deus tem restauração para a vida dela. Sim. E quando nós trazemos verdade, quando a palavra traz verdade para nós e a gente oferece isso para os adolescentes, eles também vão entender que eles são pecadores, que eles são miseráveis, que eles precisam de uma redenção, que eles precisam ser salvos deles mesmos. Muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo. E às vezes o adolescente ele acha que o pior inimigo dele é o pai, é a mãe, é quem mora junto, é aquele que coloca regras. Às vezes a igreja é o pior inimigo do adolescente. Ele acha que por ter muitas regras a seguir, a igreja não é o lugar para ele. Mas Deus não é um Deus de regras, pura e simplesmente. Deus é um Deus de cuidado. Yes. E através de algumas leis, através de algumas normas, ele traz esse cuidado para nós. Mas o maior cuidado que Deus nos trouxe foi Jesus Cristo, morrendo na cruz, se entregando, o corpo dele e o sangue dele como pagamentos pelo nosso próprio castigo. Era para eu e você estar lá, era para o adolescente estar lá. Mas Jesus Cristo entrou na frente, venceu a morte, e nós devemos levar essa mensagem de graça e verdade para os adolescentes. Sim, é isso. Tipo, é justamente esse o foco, né? De a gente levar esse verdadeiro evangelho, levar a verdadeira palavra, que é assim, é isso que vai transformar cada um, né? E Lione, foi uma honra ter você aqui com a gente, né? É uma honra poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido como ministério aqui no Cesana Church, inclusive. E é basicamente isso, né? Pode continuar aí, Roberto. Olha, é uma honra mesmo ter você aqui com a gente. E é essa visão mesmo do reino que a gente tem. Essa visão que a gente quer ter daqui a bastante tempo. E essa visão que a gente pretende dar para os nossos filhos, né? A gente tá aí, eu acho que daqui a pouco tá a caminho já o filho do Lione. E assim, Jesus. E assim, é essa influência que a gente quer dar para nossos filhos, é essa influência que a gente quer dar para nossa igreja, para a igreja local, e porque o Senhor ele está batendo a porta e a gente precisa abrir para que Ele adentre nossos corações e para que a gente influencie esses jovens com todo o nosso coração e com todo o entendimento de Jesus em nós. Muito obrigado, Lione. Você quer passar suas redes sociais? Me procurem lá, Lione OSJR, no Face, no Insta, no TikTok. Onde você me procurar, eu vou estar com esse nickname. E a honra foi minha, o privilégio foi meu. Espero que dê tudo certo aí. Espero que a nossa geração, esses adolescentes, entendam a importância deles no reino de Deus como adolescentes, influenciando adolescentes, gerando filhos espirituais, por que não? Os adolescentes são uma bênção, eles têm muita energia, eles têm muita força de vontade, criatividade, e essa é uma época da vida que passa muito rápido. São apenas ali 8 anos, se a gente considerar dos 12 aos 18, né? São apenas 8 anos de adolescência, então é um período que passa rápido, mas também pode ser um período em que eles possam ser feridos e levar traumas para o resto da vida. Então que Jesus Cristo possa alcançá-los, que eles possam ser sarados, possam ser protegidos e livrados do mal antes que eles se percam, mas que o bom pastor possa achar eles e trazer eles para mais perto de Deus. Yes. E é isso, gente. Então siga nossas redes sociais, siga as redes sociais do Cesana Church, @Cesana Church, siga também o Entre Amigos, siga lá também, dá um follow no Spotify. Se inscreva no nosso canal, por favor, vai ajudar pra caramba. E é isso, gente. Tchau, beijinho e até a próxima. Valeu, galera. Deus abençoe.